paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos mais uma pré-aula do nosso currículo de Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Pela misericórdia do Eterno, estamos por começar o terceiro trimestre do ano de 2024. E o nosso tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. As lições são publicadas pela Casa Publicadora e são de comentário do pastor Silas Queiroz. A nossa pré-aula hoje será a lição de número 2, a lição prevista a ser aplicada na manhã do dia 14 de julho de 2024. O tema para esta pré-aula será o livro de Ruth. O texto áureo nos diz o seguinte: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Pega a sua Bíblia ou acompanhe na literatura mesmo. Leitura bíblica em classe, Ruth capítulo 1, até o versículo de número 5. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Meus irmãos, para a glória de Deus, estamos a começar a pré-aula da lição de número 2. Faço-me ladear aqui pelo auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Ramos. Meu querido, sua palavra de introdução, por gentileza. A paz do Senhor a todos. Prazer estar mais uma vez, juntamente com o evangelista Jadson e o evangelista Rafael. O livro de Ruth, ele vai demonstrar uma situação desoladora que Ruth e Noemi estão vivendo. Mas vai demonstrar também o cuidado de Deus. Deus, em meio às crises, ele continua trabalhando. E demonstra também que a nossa fé e a nossa esperança deve estar centrada no nosso Deus. Evangelista, irmão Rafael. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui na introdução, o comentarista nos diz o seguinte, que o livro de Ruth, ele nos narra uma história de amizade, amor e redenção. Então, eu dou destaque para essas 3 palavras que se sobressaem no livro. Primeiro, amizade. Esse é o significado do nome de Ruth. Ela se mostrou uma amiga leal num tempo de crise. A segunda palavra-chave é o amor. É o segundo mandamento mais importante da Bíblia. Marcos 12:31, Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a terceira palavra, a palavra redenção. Um dos significados da palavra redenção é comprar de volta. Foi o que Boaz fez ao se casar com Ruth. Ele fez redenção, ele comprou de volta as terras que antes pertenciam a Elimeleque, o marido de Noemi. E essa palavra redenção, ela aponta para o nosso Cristo. Ele comprou de volta a nossa salvação. Adão vendeu barato a nossa salvação. Foi tão barato que bastou uma mordida no fruto proibido. Mas o que Adão vendeu barato, Jesus fez redenção. Ele comprou de volta e pagou um preço muito caro, o preço do seu sangue. Amizade, amor e redenção são palavras-chave no estudo do livro de Ruth. Queridos, eu vos convido, por gentileza, a irem no sumário das lições bíblicas do terceiro trimestre. Os irmãos vão ver que, de maneira estratégica, o comentarista, ao tratar dos 2 livros que nós veremos no decorrer desse trimestre, ele vai dividir o trimestre apresentando primeiro as lições que tocam na história de Ruth e depois irá falar da história de Esther.
Então é interessante você, professor, você, professora, no momento que você for abordar a aula, seguir a sugestão metodológica apresentada pela CPAD no comentário da revista de professor. Então, apresente aos alunos um panorama geral da história de Ruth e o significado espiritual encontrado nesse livro, nessa preciosa porção bíblica. O comentarista traz como sugestão metodológica a apresentação do livro em alguns aspectos. Ele vai dizer, primeiro, a diversidade de Ruth, depois, Noemi e Ruth, em terceiro, conhecendo Boaz no campo, quarto, Ruth vai até Boaz na eira, quinto, Boaz se casa com Ruth e sexto, a bênção e a realização de Noemi. A Bíblia de Estudo do Obreiro, também publicada e editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, faz uma divisão mais singela, ou com menos subclassificações. Ele vai dizer, o livro de Ruth se divide, primeiro, Ruth escolhendo, Ruth trabalhando, Ruth repousando e Ruth gratificada. Que a bênção do Senhor venha manifestar sobre nós no início dessa nossa trajetória nesse livro de 4 capítulos e 85 versículos. O desafio que fizemos na nossa primeira pré-aula, ele fica de pé. Você já leu o livro de Ruth? Estabeleça aí nos comentários da nossa pré-aula o que você achou mais interessante, um versículo que você se destacou, mas o mais importante é que você leia essa preciosa porção da palavra de Deus. Ponto 1. A organização do livro. Metodologicamente falando, nós dividimos esse ponto, dando a cada um de nós aqui, antes de começarmos a gravação, um aspecto bibliológico do livro de Ruth. Então, nós vamos começar, então, com o auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, que ele vai estar tratando a respeito da organização do livro na perspectiva da Bíblia hebraica, meu amado. O cânon judaico ele é dividido por 24 livros que se agrupam em 3 conjuntos. Em primeiro lugar, a lei, a Torá. Em segundo lugar, os profetas, denominados Nevins, e os escritos, denominados Ketuvins. O livro de Ruth se agrupa nesse terceiro conjunto, os Ketuvins, os escritos. Podemos dividir a Torá como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os Nevins, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas. Os Ketuvins, Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. No agrupamento dos Ketuvins, os escritos, podemos destacar os 5 rolos, que são livros curtos que eram lidos publicamente nas festas judaicas. Esses livros são Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Podemos destacar a leitura publicamente do livro de Ruth na festa dos Pentecostes. Evangelista irmão Rafael, ponto 2. Como classificar e entender o livro de Ruth na perspectiva da Bíblia cristã? Na Bíblia hebraica, como já foi bem dito pelo nosso auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, ela se divide em 3 seções. Já o correspondente da Bíblia cristã, que é o nosso Antigo Testamento, se divide em 4 seções. A primeira, chamada de Pentateuco, os 5 livros da lei ou de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. A segunda seção, chamada de livros históricos, são 12, indo de Josué até o livro de Esther. Nessa seção está situada o livro de Ruth, que nós estamos estudando aqui hoje. A terceira seção são chamados livros poéticos, indo de Jó a Cantares de Salomão. E a quarta seção são os profetas, indo de Isaías a Malaquias. Os profetas, por sua vez, se dividem em mais 2 subseções, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, assim chamados não devido à sua importância, mas devido à quantidade de seus escritos. Amados irmãos, coube a mim então falar a respeito da autoria e da data do livro. A Bíblia de Estudo do Obreiro, ela vai estar em consonância com os comentários do nosso amado irmão pastor Silas Queiroz, no sentido de indicar
que a autoria do livro certamente é dada para o juiz, profeta e sacerdote Samuel. E eu acredito que tal colocação se dá em virtude do escritor desse livro observar, primeiro, o período histórico em que a história estava envolvida, do ponto de vista do pano de fundo. No versículo de número 1 da leitura bíblica em classe, no capítulo 1, ele vai dizer que a história de Ruth e a sua redenção se dá nos dias dos juízes. Já em Ruth, capítulo 4, versículo 21 e 22, o escritor vai nos trazer a genealogia de Davi, partindo do seu ancestral Boaz, quando no versículo 21 e 22 ele vai dizer: e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, meus amados irmãos, tal autoria é dada a Samuel, tendo em vista que, primeiro, ele foi o último juiz de Israel, trazendo o povo a experimentar um grande avivamento. E segundo, Samuel, ele fez a transição do reino por juízes pelo reino monárquico. É ele quem dá a coroação a Saul, é ele quem unge Saul enquanto rei. Então acredita-se, pelo comentário da Bíblia do Obreiro Aprovado, que historicamente essa história se dá durante o governo do rei Saul. É a informação que nos dá o comentarista da Bíblia de Estudo do Obreiro. De certa forma, ele apresenta a genealogia de Davi para dar legitimidade à história de Davi, tendo em vista já o mandado que Deus lhe fizera para colocar Davi no lugar de Saul. Então veja, meus amados irmãos, que a autoria e a data, muito embora nós não tenhamos o próprio autor assinando a sua obra e não deixando nenhuma dúvida a respeito de quem escreveu e de quando foi, por essas evidências todas que apresentamos, temos por certo tratar-se de Samuel, o escritor, porque o autor de toda a Bíblia é Deus, e o período histórico gira em torno do século 10 a.C. ou no declínio do governo do rei Saul. Meus amados irmãos, vamos avançar? E não é por demais pedir a você que deixe aí a cidade de onde você está nos assistindo e o que você tem achado de nossas aulas. Para a glória de Deus, nossas aulas chegou nessa última semana até o Pará, os recantos do norte desse nosso querido Brasil. Que Deus continue abençoando a sua vida, mas deixa aí a cidade e a igreja de onde os irmãos estão nos assistindo, em nome de Jesus. Ponto de número 2. Contexto histórico. No tempo dos juízes. Vamos lá, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. O período dos juízes vai perdurar aproximadamente aí por 325 anos. Você observa no livro de Josué que a nação ela termina ao lado do Senhor, pronta para desfrutar das bênçãos da terra prometida. Mas nós vemos que após a morte de Josué e dos anciãos, vai estabelecer um vácuo na liderança daquele povo. E ao invés de eles experimentarem anos de felicidade e prosperidade, eles vão enfrentar anos amargos, porque estabelecer uma anarquia fazia aquilo que era bom aos seus olhos. Deixaram de servir ao Senhor para servir a outros deuses e o castigo sobreveio sobre eles. Evangelista irmão Rafael, como contextualizar essa história dessa família na perspectiva do tempo dos juízes? No primeiro versículo do livro de Ruth, nós somos informados que a história se passa no tempo dos juízes, mas a Bíblia não informa com precisão qual era o juiz que exercia influência ou liderança sobre a nação naquele período. Como já dito, o período dos juízes foi um período de mais de 300 anos, desde a morte de Josué até a ascensão de Saul como primeiro rei de Israel. No livro de Juízes, propriamente dito, pelo menos 12 juízes são mencionados, mas nenhum destes é mencionado no livro de Ruth, o que não nos permite saber exatamente em que momento ali histórico se passou essa história. O que nós sabemos é que o período dos juízes ele foi um período muito conturbado na história da nação de Israel, um período de anarquia.
A frase que mais se repete no livro é que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Ou seja, não havia um poder centralizado. Talvez um dos versículos mais tristes da Bíblia seja Juízes, capítulo 2, versículo 10, onde a Bíblia diz que morreu Josué e toda a sua geração, que viu os milagres de Deus na conquista da terra prometida. Quando Josué morre, e aquela geração, diz a Bíblia que se levanta uma outra geração que não conhecia o Senhor. Um dos motivos porque a geração nova, que não conhecia o Senhor, se levantou, foi porque os pais falharam em passar para os filhos os ensinamentos divinos. Deus havia dito em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, Deus disse: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as estimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Infelizmente, os pais tiveram grandes experiências com Deus, viram Deus abrir o Rio Jordão, viram Deus destruir as muralhas de Jericó, viram Deus parar o sol. Os pais tiveram grandes experiências com Deus no livro de Josué, mas infelizmente estes pais falharam em passar estes ensinamentos para os filhos, resultando assim numa geração do tempo dos juízes, que não conhecia o Senhor, que volta e meia estava se desviando do caminho do Senhor. Então isso serve de alerta para nós, os pais. Seguir o conselho que está em Provérbios 22:6. Instruir a criança no caminho que ela deve andar, para que quando crescer ela não venha se desviar dele. Amados irmãos, a palavra vai nos informar, até do que lemos a leitura bíblica em classe, que a história se dá no tempo dos juízes. O que os comentaristas nos informam é que provavelmente o seu registro foi feito quando já Samuel estava próximo de fazer a transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia. Portanto, é preciso nós diferenciarmos o tempo em que se dá a história do tempo em que os comentaristas apontam ser o momento em que ela foi registrada. Então, nós podemos observar, à luz do que Juízes 2, capítulos 10 nos informa, que levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. O verbo conhecer, tomando-nos base do hebraísmo e da compreensão etimológica da expressão, nos dá a ideia de alguém que possui relacionamento com outro. Não tão somente ter a informação de que o outro existe. A geração que se levanta após aquela geração que peregrinou no deserto e conquistou a terra, era uma geração que não tinha relacionamento com Deus. O escritor não está informando que eles não sabiam quem era Yahvé, o Eterno, o Todo-Poderoso, nem que eles não sabiam dos grandes milagres que foram operados no decorrer de toda a peregrinação e da conquista de Canaã. Vejam, meus amados irmãos, que a intenção do escritor é dar-nos essa ideia de conhecimento, de relacionamento, de consideração ou de intimidade. Então, o contexto histórico dos juízes se dá exatamente nesse pano de fundo, onde as pessoas e os eventuais juízes que governaram Israel nesses períodos de avivamento e apostasia, as pessoas elas não desfrutavam e elas não desenvolveram um relacionamento próximo e profundo com Deus. Faz-me lembrar da advertência de Jesus, quando ele disse que naquele dia, quando todos forem julgados, ele dirá a alguém falar com ele: em teu nome eu curei, em teu nome eu falei novas línguas, eu operei maravilhas. E o Senhor vai falar com eles: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. O conhecer também ali tem o mesmo sentido. Eu não tive relacionamento com vocês, nós não tivemos intimidade. Então esse é o contexto histórico. E a Bíblia vai nos informar que o que leva a família de Elimeleque para os campos de Moabe é exatamente um período de fome na terra. Ou seja, Elimeleque, ele presenciou um período de apostasia. Porque à luz do que os profetas deixam muito claro, uma maneira de Deus purgar ou limpar o seu povo, trazer o seu povo para uma correção de rota, era exatamente fazer o povo dele passar por dificuldades. E a seca que Elimeleque e sua família presenciaram nem em Israel exatamente aponta para isso, para esse período de desobediência
e uma retaliação de Deus contra essa desobediência para trazer o seu povo de volta para os seus caminhos. Então esse é o contexto, um contexto de altos e baixos, um contexto de falta de liderança e um contexto onde Deus estava punindo o seu povo, muito provavelmente, por conta de seus pecados, objetivamente a idolatria, imoralidade sexual e injustiças sociais. Ponto 2. Secularismo, hedonismo e idolatria. Auxiliar trabalho, Gabriel. Secularismo. O secularismo ele defende a liberdade de acreditar ou não em uma religião, garantindo o livre exercício de todos os cultos. O hedonismo ele vai ter por base a dedicação ao prazer como estilo de vida. Nós vemos que, como foi falado anteriormente, em Juízes capítulo 2, verso 10 e 11, vai se levantar uma nova geração que não conhecia o Senhor. E eles vão fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor e vão servir aos Balaíns. Nós vemos que a idolatria vai ser predominante no tempo dos juízes. Nós vemos que eles cultuavam a Baal, o deus da chuva, e Astarote, a deusa do sexo e da guerra. Nós vemos que a falta de uma liderança espiritualmente madura neste período vai levar esse povo a um declínio espiritual. Nós vemos que para ser um líder, o caráter vale mais do que o carisma. Não basta ter somente carisma, é preciso ter caráter aprovado. Evangelista Rafael, secularismo, hedonismo e idolatria. Neste ponto, eu gostaria de destacar o que o comentarista diz aí no final do ponto. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Em outras palavras, não basta apenas ter os dons do Espírito, é preciso ter o fruto do Espírito. Não basta apenas ter talento, é preciso ter caráter. Sobre isso, nós poderíamos citar o exemplo de Sansão, já que estamos falando de uma história que se passa no tempo dos juízes. Nós sabemos que Sansão foi um dos juízes de Israel, uma das maiores manifestações do poder do Espírito Santo no Antigo Testamento. Um homem que tinha poder, que tinha talento, que tinha dom, mas que infelizmente era falho no seu caráter. Ao longo da sua vida foi quebrando os princípios que deveriam reger a sua existência. Como nazireu de Deus, não podia tocar em coisas mortas e tocou, não podia beber vinho, muito provavelmente bebeu porque participou de festas de casamento e o vinho era a principal bebida no casamento daquele período. Sendo um israelita de sangue puro, não podia se envolver com mulheres estrangeiras. Sendo um nazireu, menos ainda poderia se envolver com prostitutas. E foram justamente esse tipo de mulher que Sansão se envolveu, estrangeiras, prostitutas, e por fim revelou o segredo do seu cabelo, e quando este foi cortado, sendo que não poderia ser, a Bíblia diz que o Senhor o deixou e ele perdeu a sua força. O fim de Sansão foi muito triste, porque ele tinha talento, mas não tinha caráter. Ele termina os seus dias cego, escravo de Filisteu, sendo zombado pelos seus inimigos. A advertência de Eclesiastes 7:8 cabe aqui. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, meus irmãos, o mais importante não é como a gente começa. O mais importante é como a gente vai terminar. Eu costumo dizer que o talento, ele pode te colocar em posições de destaque, mas é somente o caráter que vai te manter lá. O talento te leva, mas o que te segura, o que te mantém é o caráter. Queridos, o comentarista traz aqui 3 ou 2 conceitos, secularismo, hedonismo e idolatria. Eles se misturam na perspectiva histórica bíblica e é imprescindível nós citarmos aos irmãos e que você, professor, apresente aos alunos uma ordem cronológica dos fatos, ainda que seja de maneira sintética. Apresente aos alunos que Israel ele passa prisioneiro, cativo no Egito por mais de 400 anos, precisamente 430 anos. É Moisés que Deus usa e levanta para ser o libertador do seu povo. Eles peregrinam no deserto por pelo menos 40 anos.
Sucumbe-se Moisés, levanta-se Josué. Josué trabalha na conquista da terra. Quando Josué descansa no Senhor, surge uma nova geração que não se relacionava com Deus. Então Israel começa a experimentar um modelo político-administrativo muito sui generis, especialmente por aquilo que a gente vê na história do povo de Deus. Um período em que os líderes eram colocados de uma forma muito irregular e em situações muito esdrúxulas, tendo em vista o ministério de Moisés, o ministério e a liderança de Josué e dos reis que o sucederam. Então foram 14 juízes, me permita dizer aos irmãos o nome deles: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e, por fim, Samuel. E por falta de liderança, especialmente liderança moral, a nação de Israel pereceu por muitos séculos. Pereceu por pelo menos 3 séculos. Eles andavam, cada um fazendo o que queria fazer, como bem observado em Juízes capítulo 17, versículo 6. Até que no Salmo 89, versículo 20, nós temos a constatação do músico, do musicista, quando ele vai dizer: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A liderança é algo tão importante e imprescindível para o povo de Deus, que a maneira como o compositor do Salmo apresenta essa estrofe parece que é um alívio da parte de Deus. Por quê? Porque o sucesso do povo de Deus, a sua boa saúde, na perspectiva da igreja, ela depende de uma liderança moralmente legítima e bem orientada à luz das Escrituras Sagradas. Então não adianta pregar bonito, cantar bonito, compor, não compor, ser pregador de grandes eventos, não adianta nenhuma dessas coisas se o talento, como bem observado aqui pelo evangelista Rafael, não for legitimado pelo caráter. O que legitima o talento é o bom caráter. E o comentarista está nos trazendo e ressaltando aos nossos olhos essa necessidade. Então não basta ter um bom diploma de teologia, ter uma mente bem organizada e disciplinada para o exercício do santo ministério. Nós veremos que, à luz do que Paulo recomenda a Timóteo, o obreiro precisa ser marido de uma só mulher e irrepreensível, servindo de exemplo para aqueles que estão no reino e para aqueles que hão de ser alcançados pelo reino de Deus. Que nós venhamos tomar o exemplo nos tempos dos juízes como algo a não praticar. Que nós não venhamos ser secularistas, tirando o ponto de vista espiritual, não venhamos ser hedonistas, priorizando o prazer carnal, e que não venhamos ser idólatras, tirando o lugar de Deus e estabelecendo culto a ídolos ou a personalidades humanas. Que o Senhor traga, mais uma vez, esse avivamento para os nossos corações, em o nome de Jesus. Ponto 3, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel: opressão, clamor e livramento. Nesse período de aproximadamente 325 anos, podemos dividir em 6 partes. O primeiro período, de Otiniel, que Deus vai usar para ser um libertador. Segundo período, Eude e Sangar. Terceiro período, Débora e Baraque. Quarto período, Gideão, Tola e Jair. Quinto período, Jefté, Ibsã, Abdon. Sexto período, Sansão. Eles foram libertadores usados poderosamente pelo Senhor para livrar o povo das mãos dos opressores que afligiam o povo de Deus. Apesar da infidelidade do povo, do declínio espiritual, Deus vai ouvir o clamor e vai livrar da mão do inimigo. Nós vemos que esses juízes, cada um possuía a sua particularidade. Nós vemos que Deus levanta Débora, Deus levanta Gideão, mesmo malhando trigo no lagar. Deus escolhe pessoas improváveis para trazer libertação para o seu povo. O nosso Senhor, ele é misericordioso, ele é longânimo. E nós vemos que Deus, ele prefere nos ferir do que nos perder. Deus prefere te ver ferido mais perto dele do que você longe dele. Então se atente, o nosso Senhor
está atento para ouvir o nosso clamor. Evangelista irmão Rafael, opressão, clamor e livramento. Neste ponto, nós somos lembrados do ciclo vicioso que ocorria no tempo dos juízes. Este ciclo pode ser dividido em 4 partes. Primeiro, a apostasia. Apostatar, meus queridos, é pior do que desviar. Quando uma pessoa desvia dos caminhos do Senhor, ela começa, por exemplo, a beber, fumar, se prostituir. Agora, quando uma pessoa apostata, ela nega tudo que antes ela creu. Ela começa a trabalhar contra a fé que antes ela tinha. É quando um cristão evangélico, por exemplo, como eu já testemunhei, às vezes se torna um islâmico, um católico, um espírita, enfim. A pessoa apostata, ela descrê e começa a trabalhar contra a fé que antes ela tinha. Foi o que Israel fez no período dos juízes. Eles negaram a fé em Deus e começaram a adorar, a sacrificar e servir a Baal e Astarotes, deuses do panteão cananeu. O segundo ciclo que se segue à apostasia era o castigo. Deus, então, entregava os israelitas na mão dos seus inimigos, povos vizinhos que os oprimia, os perseguia, os saqueava. Porque, segundo o Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. A proteção de Deus ao povo dependia do temor deles ao Senhor. Quando eles perdiam esse temor e apostatavam, Deus permitiu o castigo. O terceiro ciclo, a terceira fase do ciclo é o arrependimento. Uma vez o povo sendo oprimido, eles se arrependiam, eles clamavam, eles se voltavam para Deus e Deus se compadecia deles. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E por fim, a quarta fase do ciclo ocorria então, seguido da apostasia, castigo, arrependimento do povo. A quarta fase então era a libertação, o livramento, quando Deus levantava um juiz. Lembrando que a palavra juiz, neste período, tem uma conotação diferente dos dias de hoje. Hoje se refere a magistrados civis que julgam em fóruns, em tribunais. Mas naquele período, o juiz, na verdade, era um general, um líder militar a quem Deus levantava, liderava exército e assim libertava o povo das mãos dos seus inimigos. Agora, o que é triste é que depois que o povo estava livre, liberto, em paz, passava um certo período, o ciclo se repetia, eles tornavam novamente a apostatar dos caminhos do Senhor. Ou seja, um povo que naquele período mostrou-se tolo, porque não aprendia com seus erros. Mas nós fomos chamados para ser inteligentes, aprender com os nossos erros e, melhor ainda, sermos sábios, aprender com os erros dos outros e não cometer os mesmos erros. Amados, nesse período dos juízes, cerca de 300 anos, Israel prostituiu contra Deus, adorando os deuses idolatrados pelos cananeus. Especificamente, o comentarista aponta os Baalins e as Astarotes. Os Baalins, os deuses que eram tidos como providenciadores da chuva e de uma boa colheita, e os Astarotes, sendo os deuses relacionados à imoralidade sexual. A documentação extrabíblica vai nos informar que os cultos a esses deuses eram regrados a imoralidades sexuais indizíveis. Então nós vemos que, por uma falta de liderança, o povo se corrompeu e se entregou por completa idolatria e à imoralidade sexual. Todavia, Deus sempre tem para si um remanescente fiel. É o que nós podemos encontrar a título de exemplo em Juízes capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Meus irmãos, por mais trágico que seja o contexto social, religioso que nós estivermos vivendo, tenha certeza de uma coisa: sempre haverá alguém que está orando. Lembram-se de Elias, quando se deita debaixo de um zimbro e ele pede para Deus a morte e ele afirma a Deus: só eu sobrei. O Senhor então traz à memória dele o seguinte: Elias, ainda eu tenho para mim muita gente, milhares, que não se dobraram seus pés a Baal e não se corromperam no ministério.
Então, sempre haverá alguém orando. Sempre haverá alguém buscando a presença do Senhor. Sempre. Lembre-se de Samuel. A Bíblia vai nos dizer que antes da lâmpada do tabernáculo se apagar, Deus fala com ele. Deus sempre levanta alguém para preservar a sua boa palavra e dirigir o povo nos seus bons propósitos. Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que os resultados aparentes valem muito mais para a métrica de um ministério do que a essência. Eu sei que a métrica de um ministério de sucesso ou de excelência é o seu sucesso, é o número de seguidores, é a qualidade da voz, é a qualidade das agendas, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, os olhos de Deus não estão apegados a essas superficialidades. O que faz o meu coração tranquilizar, e eu espero que tranquilize o seu, é que alguém está orando. Apesar das tragédias da vida e dos acidentes do nosso percurso, tem alguém orando, e por ouvir o clamor do seu povo, Deus há de reestabelecer a sua vontade para a glória do seu nome. Ponto de número 3. Qual é o propósito e mensagem? O cetro de Judá. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Um dos propósitos atribuídos para o livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. Embora Rúben fosse o primogênito da casa de Jacó, o seu ato de desonra ao se deitar com a concubina de seu pai, Bila, fez com que ele perdesse a primogenitura, o aspecto de líder, a liderança. Mas a promessa do Senhor, feita a Abraão, iria ser seguida pela descendência de Judá. Ou seja, a ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Evangelista Rafael, o cetro de Judá, qual a conexão que nós temos com a monarquia davídica e o livro de Ruth? Como já dito pelo nosso irmão Gabriel, um dos principais propósitos deste livro é justamente mostrar Davi como um descendente de Judá, depois de quem viria o Messias, o Cristo, que em Apocalipse 5, verso 5, que o comentarista cita nesse ponto, esse Cristo que viria de Judá, que viria de Davi, ele é chamado de leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Então aqui são dois títulos atribuídos a ele. O primeiro, leão da tribo de Judá. Nós sabemos que o leão, em todo o mundo, é um símbolo de força e de poder. Então é a Bíblia dizendo que Jesus é o Todo-Poderoso, o forte, descendente de Judá. É interessante que em 1 Pedro 5, verso 8, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele ruge como leão. Entenda, a Bíblia o compara como leão. A Bíblia não diz que o diabo é leão. A Bíblia diz que ele apenas ruge como leão, porque ele é um simples imitador. Porque leão só tem um, e nós sabemos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Mas o segundo título aqui atribuído a ele também é chamado de raiz de Davi. Nós sabemos que a raiz, meus queridos, é o princípio, é o que dá início a uma árvore, a uma planta. Tudo começa na raiz. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o leão de Judá, a Bíblia está dizendo que ele é depois de Judá. Mas quando a Bíblia diz que ele é raiz de Davi, a Bíblia está dizendo que ele é antes que Davi. Então, esse título aponta para a pré-existência do verbo. Como leão de Judá, ele é depois de Judá. Como raiz de Davi, ele é primeiro que Davi, ele é antes de Davi. Lembrando das palavras do próprio Cristo no Apocalipse. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro e ele é o último. A expressão cetro de Judá vai nos informar objetivamente o texto de Gênesis capítulo de número 49. Jacó está no seu leito de morte. Ele então chama os seus filhos para dar-lhes as bênçãos e profetizar sobre eles a respeito do seu futuro e de sua posteridade. Quando ele vai tratar do seu filho Judá, ele então traz essa expressão de que o cetro não se apartaria da casa de Judá, dando-nos a entender que o governo de Deus para o mundo viria da descendência de Judá. Quando Samuel, provavelmente o escritor do livro de Ruth, apresenta a genealogia de Davi
lá no capítulo de número 4, como nós já apresentamos aqui nessa pré-aula, nós vemos que o propósito do escritor é trazer uma correção de rota. Por quê? A previsão de Israel ter um monarca, ou um governo monárquico, era algo já tido como profético desde lá do livro de Deuteronômio. Moisés já havia previsto isso. Só que da expressão cetro de Judá prevista em Gênesis 49, versículo 10, nós temos que o rei deveria de ser da tribo de Judá. E quando nós olhamos para a história e para a etimologia e para a raiz genealógica do primeiro rei de Israel, que foi Saul, ele não era um israelita da tribo de Judá. Entre aspas, ele não era um judeu, ele era um israelita benjamita. E nós vamos ver que a maneira como se deu a sua escolha se deu pelos critérios tão somente humanos. Deus chancela a escolha humana. Só que quando Davi assume o trono, a ancestralidade de Davi é apresentada como uma maneira de trazer legitimidade ao seu governo. Porque todos sabemos que, politicamente falando, quem deve suceder um monarca é o seu sucessor mais velho. Então, do ponto de vista teórico, quem deveria suceder Saul era o parente mais velho próximo depois de sua morte. Só que quem sucede Saul é Davi, que não era, consanguineamente falando, seu parente, muito embora fosse marido de uma de suas filhas. Mas, consanguineamente falando, não era Davi. Quando é apresentada a raiz genealógica de Davi, temos então que verdadeiramente o cetro volta para o lugar onde nunca deveria ter saído. A tribo de Judá, de onde descenderia o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ponto 2. Auxiliar trabalho com Gabriel. Amor e redenção. No livro de Ruth, nós podemos destacar dois grandes personagens, Boaz e Ruth. Boaz, filho de Salmão e de Raabe, a meretriz, e Ruth, a moabita. Nós podemos trazer, então, uma representação de judeus e gentios. O comentarista vai nos dizer, no ponto subtópico 2, como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Boaz vai ser o remidor que preservou a descendência de Elimeleque. Boaz é um tipo de Cristo, ele, o nosso remidor. O nosso Senhor nos redimiu, nos trouxe a redenção. E o apóstolo Paulo vai destacar que nele nós temos a nossa redenção através do seu sangue. Amados, vamos lá, evangelista Rafael. Amor e redenção. No início desse ponto, o comentarista vai nos dizer: a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção para a humanidade. Nós vemos que, desde os tempos mais remotos, o plano divino sempre foi alcançar toda a humanidade com a salvação. Deus queria que a nação de Israel tão somente fosse um outdoor dele na terra, um farol, uma luz para as demais nações, para que as outras nações gentias fossem atraídas para o Deus de Israel. Mas, infelizmente, Israel falhou nessa função. Ao invés de ser uma luz para as nações, acabou querendo imitar os maus costumes e os pecados das outras nações. Israel, então, se tornou uma nação exclusivista. Pensavam que a salvação e que Deus era somente para eles. Consideravam os gentios como cães, imundos. Alguns rabinos chegavam a dizer que os gentios eram tão somente combustível para o fogo do inferno. Porém, o livro de Ruth vai na contramão dessa ideia, porque Ruth, sendo uma gentia moabita, ela se converte ao Deus de Israel, ela é incluída no povo da aliança, ela se casa com Boaz, se tornando uma ancestral do rei Davi e, consequentemente, também do Messias, do Cristo que viria. E esse não foi o único exemplo veterotestamentário. Muitos exemplos são dados, mostrando o interesse de Deus de sempre alcançar toda a humanidade com a salvação. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, verso 3, Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segundo a genealogia proposta até no próprio livro, Salmo, que era o pai de Boaz, se casou com Raabe,
a ex-prostituta de Jericó, uma mulher cananeia, também gentia. O Senhor Jesus também nos lembrou em Lucas 4:25 e foi odiado por causa disso, mas na sinagoga de Cafarnaum, ele disse o seguinte: muitas viúvas havia em Israel, ou melhor, perdão, na sinagoga de Nazaré, ele disse: muitas viúvas havia em Israel na época do profeta Elias, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta, mas ele foi enviada a uma viúva gentia de Serepta. E ele também disse, Jesus, que muitos leprosos havia em Israel na época do profeta Eliseu, mas somente Naamã, o Ciro, o gentil, é que foi curado. Isto sem falar do profeta Jonas, que foi enviado a profetizar para uma nação gentia. Tudo isso, incluindo o livro de Ruth, nos mostra o desejo de Deus, o plano de Deus para salvar, alcançar a humanidade com a salvação. Queridos, o ponto de vista histórico desse livro vai nos trazer uma história de amor, o amor de Ruth para com sua sogra, mas o amor também de Boaz para com Ruth e a remissão que ele teve que praticar para tê-la como sua amada, como sua esposa. A palavra remir, no dicionário informal do Google, vai nos dar a ideia de tornar a obter ou comprar novamente. Então, o que Boaz teve que fazer em relação a Ruth foi exatamente isso. Ele teve que pagar um preço para tê-la enquanto sua amada, enquanto sua esposa. E isso nos dá a ideia do propósito salvífico de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos comprou com seu precioso sangue e nos remiu, pagando todas as dívidas ou o escrito de dívida que nos era contrário. Ruth está, meus amados irmãos, na genealogia de Jesus, assim como Tamar, assim como Raabe, assim como Batseba. E o que nós temos em comum nessas mulheres? É que todas elas foram incluídas no propósito de Deus, sem terem necessariamente, evangelista Rafael, auxiliar Gabriel, méritos. Essas mulheres foram incluídas no plano da redenção sem ter nenhum mérito. Daí surge a expressão de Paulo aos Efésios, que nós somos salvos pela graça. O favor de Deus que nós não merecemos. Assim como Ruth não merecia, nós também não merecíamos sermos remidos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E precisamos entender o que é graça. Esse favor que nós não merecíamos, nós não merecemos, e esse favor que nós não mereceremos. Precisamos tomar posse desse propósito e dessa vontade de Deus em nossa vida, de entendermos que fomos remidos, não por aquilo que fazemos ou faremos, ou fizemos, fomos remidos por aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário para a glória do nome do Senhor. Ponto 3. Fidelidade e altruísmo, irmão Gabriel. Nós vemos que no período dos juízes a maioria faziam o que era reto aos seus olhos. Mas nós vemos que Noemi e Ruth, elas não foram individualistas. Elas possuíam fidelidade. E nós vemos que, além da fidelidade, Ruth e Noemi possuíam amor uma pela outra. E nós vemos que no livro de Ruth, elas vão ser, nós podemos colocarmos como remanescentes. Nesse período conturbado de declínio espiritual, nós vemos as duas sendo fiéis e amorosas. E nós podemos associar para os dias atuais, que nós vemos que vivemos num mundo individualista, num mundo que só pensa em si mesmo. E Jesus Cristo vai destacar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que nós possamos ser fiéis e possuir o amor nesse mundo tão individualista. Evangelista Rafael, fidelidade e altruísmo. Então, essas são as duas virtudes destacadas neste ponto que nós podemos encontrar na história de Ruth e Noemi. Primeiro, a fidelidade. Nós louvamos a Deus porque, como já disse o evangelista Jadson, Deus sempre conserva um remanescente, Deus sempre tem alguém com quem ele possa contar, um fiel em algum lugar. Na geração antediluviana,
A maioria era ímpio, mas Deus pôde contar com Noé. Na época da conquista da Terra Prometida, o povo de Israel que saiu do Egito, na sua maior parte, murmurou, foi incrédulo, morreu no deserto. Mas Deus pôde contar com Josué e Caleb, que permaneceram fiéis até o fim e tomaram posse da promessa. No cativeiro babilônico, Deus podia contar com Jeremias em Jerusalém, profetizando para os que tinham ficado. Deus podia contar com Daniel, profetizando e falando das palavras de Deus nos palácios da Babilônia. E também podia contar com Ezequiel, profetizando para os cativos às margens do rio Quebar. Então, em toda época, em todo lugar, Deus tem um fiel, alguém com quem ele possa contar e a quem ele possa usar. E a segunda virtude aqui destacada é o altruísmo, que traz-nos a ideia de preocupação com o próximo, amor pelo próximo. Numa época de egoísmo, porque a frase que se repete no texto é que cada um fazia o que era reto aos seus olhos, ou seja, ninguém pensava no outro, cada um pensava em si mesmo e fazia o que queria. Mas nesse período, Ruth e Noemi demonstram altruísmo. Aqui nós podemos fazer uma distinção entre amar a si mesmo e ser amante de si mesmo. Parece a mesma coisa, mas é diferente. Amar a si mesmo é mandamento, é a base para nós amarmos o nosso próximo. Porque Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para nós nos amarmos um ao outro como Deus deseja, nós temos que ter amor próprio. Agora, ser amante de si mesmo é pecado. Ser amante de si mesmo é egoísmo, é falta de altruísmo. Então, que nós possamos ter cuidado e seguir o exemplo de Ruth e Noemi, que foram fiéis e altruístas. Amados, fidelidade e altruísmo. O que é fidelidade? É o gesto de ser fiel. Quem é o fiel? O fiel é aquele que não adultera o estado original das coisas. Então, a fidelidade diz-nos respeito muito ao propósito que nós nos comprometemos a cumprir e as regras que nós comprometemos a nos submeter primariamente. Isso é ser fiel. Eu vi uma frase essa semana que é muito interessante, se lembra do trabalho com o Gabriel, que quem não muda de vida, muda teologia. Achei interessante essa frase, ministro Rafael. Se o indivíduo não muda de vida, ele muda teologia. Porque é mais fácil mudar de teologia do que mudar de vida. Só que a fidelidade não nos permite isso, porque a fidelidade é não mudar as coisas como elas foram estabelecidas no início, se certas foram estabelecidas no início. Então, isso é ser fiel, é permanecer, deixar as coisas intactas. Quando alguém vai dizer que um lacre de um carro ou de um padrão de medidor de energia elétrica é adulterado, por que ele foi adulterado? Porque ele foi mexido, ele foi alterado. Então, isto é o ato de ser fiel e de praticar fidelidade. E nós precisamos envolvermos-nos nisso, nas nossas relações familiares, principalmente em nossos casamentos. E aqui deixo o conselho para o recém-casado, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, você não casou para ser feliz, você casou para fazer, a irmã Emily, né? Isso. Feliz. Então, nós não casamos para ser felizes, irmãos, nós casamos para fazer o outro feliz. E esperamos que o outro também tenha casado com a gente com esse mesmo propósito. Porque o que nos mantém a fidelidade, e aqui eu trago as palavras de nosso pastor-presidente, pastor Mário Lúcio, dentro do casamento especialmente, é o amor que sentimos pelo cônjuge e o compromisso que fizemos com Deus e com o nosso cônjuge. E essa fidelidade deve ser estendida, meus amados, aos contratos, às relações financeiras, às relações de trabalho, em tudo da nossa vida. Porque parece que o povo de hoje, eles estão tomando, por exemplo, o triste exemplo do povo nos dias dos juízes. Cada um fazia o que bem entendia, mas o fiel não. O fiel sabe em quem tem crido e sabe qual o propósito que foi colocado nessa terra. O comentarista vai nos falar de altruísmo, que é o ato de focar na necessidade do outro. Quando o apóstolo Paulo vai falar de amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 4, ele vai falar que o amor é sofredor. O amor que Deus coloca em nossos corações é sofredor. A título de exemplo, o próprio Senhor sofreu por nós e por nós morreu na cruz, lá no Calvário.
que nós venhamos tomar o exemplo do menino, lá de João capítulo 6, na multiplicação dos pães. Ele levou o lanche só para ele. Mas quando ele abre mão das suas necessidades, porque a nossa necessidade não precisa ser a nossa prioridade. Ele abre mão das suas necessidades, ele prioriza a necessidade dos outros. Jesus multiplica os pães e aquilo que era só para ele acaba sendo de toda aquela grande multidão. Então, deixe-se ser usado pelo Senhor através da fidelidade e através da doação e do amor ao próximo. Gabriel, auxiliar trabalho, irmão Gabriel, sua palavra de conclusão, meu querido. Nós vemos que mesmo com a situação desoladora que Ruth e Noemi viveram, elas permaneceram fiéis e amando a Deus e amando também umas às outras. Nós vemos que Deus, apesar das circunstâncias, das crises, das dificuldades, Ele sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. E eu deixo uma frase para finalizar. Deus é imutável em seu amor. Ele te ama. Ele tem um propósito para a sua vida. Não deixe que as manchetes de jornais o assustem. Deus ainda é soberano. Ele ainda está no trono. Apesar das dificuldades, apesar das crises, o nosso Deus continua trabalhando para cumprir os seus desígnios. Ele ainda continua no trono. Evangelista irmão Rafael, sua palavra de conclusão, meu querido. No final aí da conclusão, o comentarista cita para nós Isaías 64, verso 4, onde a Bíblia vai dizer que Deus ele trabalha em favor daquele que nele espera. Apesar das falhas humanas, Deus consegue escrever certo, apesar de linhas tortas. Deus ele consegue extrair o melhor, o melhor da situação ele consegue extrair, apesar das falhas do ser humano. Deus ele trabalha por aquele que nele espera. Às vezes você não está vendo Deus trabalhar, mas não significa que ele não está trabalhando. Porque Deus, evangelista Jadson, ele trabalha atrás das cortinas, ele trabalha nos bastidores, mas ele sempre trabalha por aquele que nele espera, por aquele que nele confia. Então eu deixo para você o Salmo 37, verso 5. Faça como Ruth, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O sábio vai dizer que assim como nós não sabemos o caminho do vento, assim nós também não sabemos o trabalhar de Deus. Nesses tempos, irmãos, em que há tanta coincidência dos dias dos juízes em que Noemi e Ruth viveram, onde a prática religiosa, onde há tantos escândalos, nós precisamos nos agarrar a essa promessa de Deus de que Ele está trabalhando em favor do seu povo, apesar dos pesares. Deixa o que Paulo escreve a Timóteo. Paulo escreve assim, no capítulo 2 da sua segunda carta, a partir do versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Apesar de todas as coisas contrárias que podem indicar a igreja, te entristecer, para você ficar em casa, não querer mais pisar no templo, não ir nos cultos, por causa de tantos escândalos, saiba de uma coisa: o Deus que você serve permanece fiel. Nos dias de Ruth e Noemi, tudo parecia perdido, mas o Deus que elas conheceram e serviram permaneceu fiel e cuidou delas e vai cuidar de você, vai cuidar de nós em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua atenção. Compartilhe essa aula, se inscreva nos canais da Assembleia de Deus Floresta, compartilhe com pelo menos 5 pessoas que com certeza a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.